Tornar o aborto um procedimento legal e, com isso, diminuir as mortes dos procedimentos mal feitos ou continuar sendo ilegal e primar pela vida que ali está ainda em defesa. Esse é o tema do Em Pauta de hoje com Anita Lucas de Oliveira, médica ginecologista e coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, e também a Bettina Krause, professora de Direito Penal da Universidade Fevale. Bom, primeiro bloco aqui foi bastante intenso, a gente trouxe acalorado, todos os pontos aí sendo sempre contrapontos, né? E eu fiz uma pergunta antes do intervalo para a Anita em relação, não seria dever do Estado como um todo proporcionar um ambiente que a mulher pudesse decidir melhor sobre ter ou não filhos, ter um planejamento em relação a isso e no momento em que pensar no aborto, ter um acolhimento psicológico de um centro especializado nisso, nesse atendimento anterior? Giane, eu te disse que, em função da militância no movimento feminista de mulheres, a gente discutiu muito de como propor essa lei, inclusive com essas questões que a professora colocou, que numa elaboração de lei que a gente pensa, se coloca isso, que aquelas instituições onde tiver objeção de consciência, como se chama, né? Ou o médico, a médica tiver objeção, que não seria obrigado a fazer. Uma segunda coisa que eu queria te falar é da experiência que eu tenho. Eu estudei em Cuba. E em Cuba o aborto é legalizado. E o que aconteceu? Por quê? Cuba, antes de Fidel Castro, era uma ilha que era tipo a zona de diversão dos americanos e de outros milionários de outros lugares. E acontecia muito aborto e as mulheres morriam muito, né? Então, foi criminalizado o fato de abortar, aquelas pessoas que faziam aborto, eram chamadas aborteiras, elas sim cometiam crime e não a mulher, tá? Então, elas eram as criminosas e foi legalizado o aborto. E qual a experiência que eu tinha? A mulher chegava dizendo que estava grávida e que queria fazer aborto. Isso num país onde o sistema de saúde é todo gratuito, existe toda uma atenção a todas as pessoas. Quando ela dizia isso, o médico perguntava as razões, o porquê e não sei o quê, e acontecia justo isso que tu está dizendo. Quando tu fazias a pergunta, eu lembrava. Aí era encaminhada a psicóloga, era encaminhada a fazer todos os exames. E é isso, como eu te disse, tem um tempo até mais ou menos 12 semanas. E se a pessoa logo em seguida vai ao médico, já descobre que está grávida, tem um tempo para fazer tudo isso. Se ela acha que não, desisti de fazer o aborto, não vou mais fazer, tudo bem, legal, passa ali e já marca a consulta pré-natal. Se ela insiste que ela quer fazer aborto, que a situação que ela está não pode ter um filho mais, ela então é encaminhada para fazer aborto com todos os cuidados, com todo o controle. A terceira coisa que eu vou dizer, não vou falar mais muito, professora, é o seguinte. Primeiro, nós temos que pensar que o Brasil é um Estado laico, nós não podemos esquecer isso, né? E para aquilo que um acha que é pecado, o outro acha que não é. Um pecado pode ser de um jeito ou de outro. Então, temos várias religiões, temos quem não é religioso e não acredita e todo mundo não acredita no mesmo Deus. Então, nós não podemos, agora, porque é pecado para a religião católica, ou para a evangélica, ou para não sei o quê, tem que ser para todo mundo, né? Então, assim, as leis têm que ser acima de tudo isso, né? E pensar no significado de uma gravidez indesejada, tá? De uma gravidez não planejada para as mulheres e pensar na vida das mulheres. Essas mulheres adultas que têm pensar, que têm querer, que têm desejar, né? Então, assim, o aborto não é para todo mundo fazer. Existe aborto no país, no Uruguai, quem é contra o aborto não faz aborto, pronto. Mas é que possa existir a opção de fazer com segurança. Hoje no Brasil tem aborto. Está aqui a prova. 1 milhão de abortos no país onde o aborto não é legalizado. E qualquer mulher faz, qualquer. Desde a mais pobre até a mais rica. Inclusive em hospitais. Aqui na cidade você faz. Tem, bom, né? Mas isso é a diferença de classes.
curetagem ou por sucção, depende. Isso acontece, claro. E uma outra questão importante em termos de saúde pública é que é impressionante, mas muitas mulheres não sabem tomar anticoncepcional. Então, algumas mulheres tomam as 21 na janta, ao mesmo tempo, uma atrás da outra, para assim? poder se prevenir. Exatamente. Eu tive uma cliente uma vez, ela me disse que ela foi num posto de saúde e que ela estava cuidando, não queria engravidar, tinha um parceiro, um companheiro, morava junto, era um companheiro. E aí ela disse que 10 dias depois de terem entregue para ela o anticoncepcional, ela voltou no posto de saúde e a enfermeira disse que não ia mais fornecer porque tinha que durar 21 dias. E ela engravidou. E eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? Ela disse, não, é que na janta eu tomava uma e dava uma pro meu namorado, para a gente evitar o problema os dois. Então ela não tinha ideia. Não recebeu orientação. Não recebeu orientação. E algumas técnicas de enfermagem ensinam também as mulheres a colocar preservativo nos companheiros, mas elas ensinam em bananas, em vassouras, e as mulheres, quando vão realizar o ato, colocam nas bananas, nas vassouras e não no companheiro, e não pedem para eles usarem. E também tem uma história do homem gaúcho, que não gosta de usar preservativo, etc. Mas do ponto de vista jurídico também, uma outra questão que eu queria levantar é a seguinte, que o aborto, a mulher que pratica o aborto, o médico, ou quem praticar na mulher com ou sem o consentimento da gestante, empurrando uma escada, chutando a barriga, dando um remédio, por exemplo, essas pessoas deveriam ir a júri no Brasil. Assim como as pessoas que praticam infanticídio, homicídio doloso, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Para a senhora é como se fosse um assassinato. Exatamente. É um homicídio. É como se fosse um homicídio, exatamente, da vida intrauterina. Mas eu vou te confessar que eu sou advogada criminal há mais ou menos 15 anos. Eu nunca vi um aborto. Ou melhor, um júri de aborto. Uma mulher que tenha abortado, ou um médico que tenha abortado, que tenha sido submetido a julgamento pelo tribunal do júri. E eu estava conversando com um promotor esses dias, que é promotor há 20 anos, e ele só viu um júri, porque ele ofereceu uma denúncia só por aborto. Então, como disse a doutora, acontece todos os dias, acontece de forma indiscriminada, não chega na autoridade policial e parece que a sociedade é um tanto quanto conivente, porque todas nós conhecemos mulheres que praticaram aborto e nós silenciamos em relação a isso. Eu gostaria de pegar uma outra questão ainda em relação a essa criança, como a doutora Anitta falou, é indesejada. Não, ok, o aborto é proibido, eu resolvi, vou ter realmente esse filho, mas eu não quero esse filho. Como essa criança vai se criar no meio dessa sociedade sendo rejeitada pela própria família? E a gente já vê uma sociedade com drogadição, com violência. Não vai ser mais um no meio de tanta violência? E vale a pena essa vida? Possivelmente, se não for criado numa família que o ame. Ou se ele não tiver investimento de uma pessoa que realmente seja capaz de dar amor para ele. Porque quando a gente recebe amor, a gente tem capacidade de amar e tem capacidade de retribuir isso à sociedade. Mas nós temos que ter pelo menos uma pessoa que olhe para nós, que reconheça o nosso valor, que nos dê o cheiro, o toque, a atenção, o cuidado, para a gente se constituir como ser humano, para a gente Mas se aí, ver. olhando pelo aspecto da doutora Anitta, não seria uma vida que nós vamos colocar essa vida e ela vai ter sofrimento e eu poderia não ter essa vida? Todos nós sofremos na vida, sendo amados ou não, a gente sofre muito nessa vida. Todos nós temos nossos problemas, a gente tem que enfrentar essas cruzes do dia a dia. Mas é isso, é mais um peso. Além dela ter uma gravidez todo o tempo indesejada, né, que não foi planejada, que é indesejada, e ela ainda vai ter que criar essa criança, aí vai ter violência, vai ter uma série de coisas. Eu acho que é isso, entende? O que é a vida? Isso nós podíamos também se pensar assim, o que é a vida? A vida dessas pessoas que estão pela rua, as crianças que graças a Deus e alguém mais não tem mais crianças nas sinaleiras pedindo esmola e tal, né? Eu acho que essas coisas nós também temos que pensar, que vida é essa, né? Porque a gente assim, tem que preservar essa vida, mas que tipo de vida? Tu entende? Uma mulher que sofre violência, e que mesmo sendo grávida sofre violência e a criança vai sofrer violência. Então assim, por isso que eu falo que nós temos que pensar na vida, sim, a gente pode pensar na vida das mulheres, que já está viva, está trabalhando, está estudando, está namorando, está indo em festa, né? Claro, eu defendo
que deva ser descriminalizado, deva ser legalizado com todo o atendimento da saúde. Não resolve também, como nos Estados Unidos, que o aborto é legalizado, mas ninguém tem atenção nenhuma. Então, mesmo indo fazer, né? Porque assim, ó, as clínicas clandestinas, elas vão continuar, elas não vão continuar mais clandestinas, mas elas vão continuar ali. Então, também vai ter gente que vai continuar fazendo e de qualquer forma. Então, as mulheres não estão cuidadas. Isso sim, acho que tem que ter um bom sistema de saúde e que as mulheres tenham cuidado, que tenha planejamento familiar. Eu não concordo que o aborto seja método contraceptivo. Não, aborto é violência. Até para quem vai e faz no melhor lugar, não sei o quê, é violência, né? Aborto não é uma coisa gostosa de fazer. Ninguém vai e faz porque quer. Não, alguma coisa muito séria, né, para fazer a mulher pensar que ela não pode ter esse filho. A gente vê inúmeros relatos, tu falasse no dia 28 de setembro foi o dia de luta pela legalização do aborto, e aí a gente vê vários relatos de mulheres contando que sua mãe morreu de aborto. Uma vez eu trabalhei com um grupo de mulheres em São Leopoldo, e uma mulher, ela me contou assim que ela era criança e tinha os irmãos mais pequenininhos e a mãe saiu e nunca mais voltou, né? E disseram para ela que a mãe dela tinha adoecido e tinha morrido. Ela disse, mas a mãe não estava doente, ela saiu, né? Ela não estava no hospital, criança também, imagina a doença. E depois de maior, ela ficou sabendo que a mãe dela foi fazer um aborto e ela faleceu, né? Então, assim, tem vários relatos de mulheres que sabem que perderam sua mãe, de mulheres que não têm útero hoje, né? Porque outra coisa, as mulheres, quando elas não querem ter o filho, elas procuram e elas vão dão e fazem. Um jeito. Vão e fazem, né? E correndo risco, inclusive sabendo que estão correndo risco. Bom, então, assim, é uma coisa muito maior do que aquela vida. E eu vou dizer assim, vida, a nossa menstruação é vida também. Bom, daria mais uma polêmica que a nossa menstruação é o nosso óvulo que saiu, não foi fecundado e foi embora. Bom, doutora Bettina, eu gostaria de agradecer e já colocar esse espaço aí à disposição para o encerramento. Claro, e eu quero continuar afirmando que eu defendo a vida sempre, em todas as suas matizes e possibilidades, que eu estou pensando sim no feto, no embrião, o nome que a gente der para esse ser humano que merece viver. Eu não estou pensando na mulher nesse momento. E como eu falei no início, para mim, o aborto é um crime hediondo, tinha que ser tratado como crime hediondo no Brasil, jamais descriminalizar, porque realmente o legislador está lavando as suas mãos para esse problema. É uma violência grave, como a doutora falou muito bem. Se essa mãe tivesse tido o bebê, estaria viva, estaria com seus filhos, com a sua família. E vamos pensar na vida, a gente não pode banalizar, coisificar a vida. Hoje a gente está dando muito valor para as coisas materiais e está esquecendo que o essencial é justamente a vida, a dignidade, é o olhar do outro, é amar e ser amado. Esse é o sentido da vida, não é matar, não é morrer, não é fazer uma matança indiscriminada de inocentes, é amar e amar o máximo possível, sem medo de ser feliz. Obrigada. Doutora Anita, encerramento aí também. Eu também defendo a vida das mulheres que estão vivas, né? E eu acho que é muito importante a gente olhar todo um conjunto como vive a nossa sociedade. E muitas mulheres, elas vivem sozinhas, com 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Os homens vão embora e não pagam. Isso também é um aborto, porque as crianças ali já estão vivas, né? Eles vão embora, eles abortam. Porque não reconhecer mais filho, não pagar pensão, não dar atenção, né? É também um aborto, é uma forma de matar essa criança para si. Então, assim, continuo aqui na minha defesa pela vida das mulheres. O aborto não é uma coisa boa de ser feito, mas o aborto deve ser legal no país para dar oportunidade para aquelas mulheres que não quiserem aquela gravidez, porque ela pode querer outra depois, ela tenha o direito de fazer o aborto e ter cuidados médicos e não passar porque essas 2 mulheres e mais de 1 milhão de mulheres passam, que é correndo o risco de serem mortas. E uma coisa que é muito importante a gente saber, as mulheres que morrem são as mulheres negras e as mulheres pobres. Nós nunca soubemos de uma mulher com muito dinheiro que tenha ido numa clínica particular e tenha pagado muito caro, tenha morrido. Então,
Então, nós temos que, sim, preservar a vida das mulheres. Ok, obrigada. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do programa e que você tenha conseguido ter a sua própria opinião a partir desses dois pontos de vista, né, que a gente trouxe aqui no programa de hoje. TV Fevale fica por aqui, muito obrigada. O Em Pauta, né, fica por aqui na TV Fevale, muito obrigada pela sua companhia e você pode sugerir um tema para a gente discutir no próximo programa. É tvfevale@fevale.br, o nosso e-mail. Nós nos encontramos na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.